Olá, meu povo, aqui está teu Andilo falando, benção de todos. Hoje eu queria abordar no canal aí um assunto bem interessante, né? Como sempre a gente faz, e até um pouco polêmico, porque quando a gente vai falar de alguma coisa do candomblé, tem gente que enverga o nariz, isso não é conversa para você, isso não é, tudo é conversa para mim. Eu sou iniciado no candomblé, então eu tenho o direito de falar sobre tudo, o que eu tenho dúvida, o que eu tenho conhecimento, para a gente interagir e entender, para me fazer uma pessoa até melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e dê um like aí para a gente ficar em evidência na internet. Eu tenho falado nos meus vídeos que você pode dar like negativo sem ser oculto. Mas me fala, eu estou dando like negativo em você por causa desse assunto assim, assim, assim. Sabe por quê? Para me ver onde eu errei, se eu errei, ou para tentar melhorar para os próximos vídeos. Não tem problema nenhum, dá seu like, faça seu comentário, interaja comigo, isso é bem legal para o crescimento de ambos, né? Bom, vamos lá. Eu tinha falado há 2 vídeos atrás a respeito de uma postagem que uma pessoa fez no Facebook sobre esse tema. Se você vê o inquice virado numa casa de queto, não acredite, ele está te enganando porque o inquice não reconhece a cultura iorubana. Eu achei uma postagem muito infeliz de uma pessoa separatista, né, segregadora disso. Porque o que tem mais por aí é gente feito numa nação e vai para outra nação. Então daí eu raciocinando, me veio essa pergunta: quem determina ou quem escolhe onde você é iniciado? Em qual raiz? É você ou o seu santo que te escolhe? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque seria natural, se você pertence, seus ancestrais são, vamos dizer, se meus ancestrais são angolanos, o meu instinto naturalmente me levaria para ser iniciado numa casa de Angola e por lá permaneceria até o final do ciclo disso ou até o fim da vida, tanto faz. Se os meus ancestros são iorubanos, logicamente procuraria uma casa Nagô para me iniciar, uma casa Queto. Se meus ancestros fossem de origem daomeana, Fon, eu procuraria uma casa de Jeje para me iniciar. E nisso terminaria meu ciclo e tal. Mas o que tem mais por aí é gente que é iniciado numa nação e passa para outra. Tem muita gente que se inicia, vamos dizer, no Angola e vai lá tomar suas obrigações no Queto. Aí eu pergunto, como é que isso pode acontecer? Como é que um santo que jura uma casa, jura uma bandeira, e você é iniciado ali de acordo com a liturgia própria daquela bandeira, daquela raiz, e depois simplesmente a pessoa sai dali e vai para outra nação. O seu santo toma a obrigação, recebe seus direitos, por exemplo, é iniciado no Angola, toma seu DK no Queto. Como isso pode acontecer? Aí é que eu volto àquele assunto. Para mim, as liturgias se assemelham, se parecem, são equivalentes. Se você vê no Angola, no Queto, no Jeje, todo mundo é iniciado com galinha da Angola, se usa obi, se usa folha, as rezas, e o principal elemento é um otá, uma pedra. Todo mundo tem os preceitos, o quelê, todo mundo tem os fios de conta, do seu juntó, do seu santo principal, do terceiro santo, carrega cangalha, mocã, contregum, senzala e por aí vai. Então, gente, as pessoas têm que ter muito cuidado de falar a respeito disso, porque o candomblé, para mim, é uma grande panela onde está inserido tudo. Foram divididos por línguas, tradições das suas cercanias do seu terreno, mas tudo se equivale. Todo mundo começa um xirê cantando para Exu e termina cantando para Oxalá, né? Agora, com certeza, existe inquice no Angola, ou muquice, que não existe no Queto, não tem semelhança, não tem coisas que se assemelham, santos, orixás que se assemelham, como existe no Jeje também, né? Isso, mas 90% dos santos, da liturgia das casas, são equivalentes, gente. São equivalentes. Pambugira é Lebara, que é Exu.
Ogum, que é Encosse, que é Togum, né? Oxóssi, que é Otolu, que é Mutacalambu, e por aí vai. Então as pessoas têm que se dignificar a fazer um candomblé, a se preocupar em louvar a sua raiz, ser fiel àquela liturgia, mas não dar as costas para outro. Porque existem coisas que são inerentes de uma casa que é usada por outro sem problema nenhuma, muda só de nome. Como a Pemba muda de nome para Atim na casa Yorubá. E por aí vai, o Obi é Maquesso, muda de nome no jeito que eu não sei o nome, mas é para a mesma finalidade. Todo mundo tem esses elementos naturais que são básicos na nação de todo. O Obi, a folha. Eu fiz até uma postagem no Facebook, uma montagem de uma foto, a respeito, eis o candomblé, a essência do candomblé. O otá, a galinha da Angola, o obi e a folha. Essencialmente é isso. Cada um faz do seu jeito, mas todos eles são bem parecidos. O Cudiamutuê é bem parecido com o Bori, praticamente a mesma coisa. Então, o que eu defendo é sim, cada um está no seu quadrado. Mas eu não defendo esse separatismo, porque eu já vi em casa tradicional um Inquice virar numa casa de Queto e tomar um, como um orixá virar numa casa de Angola, tomar um. Recentemente, não tem muito tempo, ano passado, eu vi numa casa tradicional de Angola, que é tradicionalmente angolana, mas virou um vodum, e esse vodum tomou rum. Eu acho que o que vale a pena a gente aprender a fazer direito. A gente aprender a ser filho de santo. A gente aprender a ser do santo, melhor dizendo. Isso é que vale a pena. Você saber ajoelhar ao seu santo e saber pedir ao seu santo, saber louvar, fazer a religião acontecer e fazer com que a religião seja benéfica ao seu espírito, à sua alma. Isso é que nós temos que aprender. A cantar direito, a rezar direito, a respeitar nossos mais velhos e fazer todas as coisas, né, por obrigação, fazermos direito. É só isso. É um vídeo curto, mas eu queria dar esse toque. Afinal de contas, quem é que escolhe ser iniciado em uma nação? É você ou é o seu santo? Quem determina isso? Fica a pergunta no ar, ok? Se inscreva no meu canal, dê um like aí, positivo ou negativo, e ative o sininho, tá bom? Benção de todos, Zambe Aquatessá, até o próximo vídeo.